Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Central Gospel. Deus abençoe a todos, os irmãos da ADVEC, a paz do Senhor. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone, DDD do Maranhão ainda, 99, e o telefone 991520454. Não se esqueça de dar aí um like, de se inscrever em nosso canal, de divulgar esse vídeo para outras pessoas, para que eles também possam, juntamente conosco, estudarmos a lição. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e também mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Neste trimestre, nós estamos estudando com o tema Fundamentos da Liderança Cristã, modelo bíblico de fé, motivação e empreendedorismo. Aí você vê o endereço da Central Gospel Max para você adquirir livros, revistas. Aí você vê o telefone da irmã Nélia, que é o WhatsApp, para que você possa ligar, conversar com ela, adquirir revistas e livros. O comentarista deste trimestre das lições da Central Gospel é o pastor Walter Brunelli. Neste trimestre, a revista é baseada no livro do Dr. Myles Moore, Espírito de Liderança. Adquira o livro, adquira a revista. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições: José, um líder proativo; Moisés, um líder fiel à sua casa; Bezalel, um líder artístico; Josué, um líder para novas gerações; Débora, uma líder estrategista; Gideão, um líder com potencial escondido; Davi, um líder guerreiro; Neemias, um líder versátil; Esther, uma líder perspicaz. E hoje nós vamos estudar a lição número 10, que tem por título Pedro, um líder atípico. Então vamos estudar aí, vamos dizer assim, o discípulo, o apóstolo mais polêmico, de Jesus Cristo. Pedro era curioso, Pedro era perguntador, Pedro sempre falava alguma coisa. Quando Jesus falava, ele queria participar ali, ele queria perguntar, e às vezes ele retrucava. Então ele estava interessado sempre em aprender. E dentre todos os apóstolos, os primeiros apóstolos do primeiro colegiado, Pedro se destacou pela sua grande fé. Ninguém tinha mais fé do que Pedro. Era impressionante a fé de Pedro. E como a maioria das pessoas enxerga mais os defeitos do que as qualidades, então Pedro se destaca muito, devido ao seu grande erro, devido à traição, à negação de Jesus. Podemos ver aí 7 passos para a queda de Pedro. Então, a presunção, a despreocupação, a temeridade, seguindo de longe, associações más, negação aberta e blasfêmia. Então podemos colocar aí como a primeira razão motivadora do canto do galo, ou seja, da traição, foi a confiança de Pedro em seus próprios méritos. A segunda razão motivadora do canto do galo, ou da traição, era a falta de oração na vida de Pedro. E a terceira motivação para que o galo cantasse, ou seja, para a traição de Pedro, foi o estar em lugar impróprio. Então vamos ver aí mais detalhes, vamos conhecer mais de Pedro, vamos ver aí a declaração de Pedro, que Jesus era o Filho de Deus vivo. Vamos ver Pedro dizendo que só tu tens as palavras de vida eterna. E mais tarde, Pedro escrevendo, ele chama Jesus então de pastor e bispo das nossas almas. Vamos ver que após o batismo com o Espírito Santo, Pedro se torna um grande pregador, grande líder, e temos registrados aí grandes milagres através de Pedro, como a cura do aleijado na Porta Formosa. Vamos ver aí que Pedro denuncia o pecado de Ananias e Safira, e os dois morrem. Vamos ver curas de enfermos e doentes aí, muitos, até mesmo quando Pedro passava, a sombra de Pedro passava em cima das pessoas, as pessoas eram curadas, eram libertas. Vamos ver a cura de Enéas,
vamos dizer, a ressurreição de Dorcas, né, a costureira. É um homem tremendamente usado por Deus, tanto na pregação, como na evangelização, como nos milagres, como numa liderança. Veja que qualquer problema que acontecia naquela época chamava-se Pedro e João. Pode ver, por exemplo, em Samaria, quando viram que eles não estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, então foram enviados exatamente Pedro e João. Então eles iam e resolviam. No início mesmo da igreja, quando se precisava muito de uma liderança, ali estava Pedro liderando a igreja em Jerusalém. Depois Tiago, irmão de Jesus, assume este papel. Vamos ver aí que as narrativas em torno da liderança de Pedro em Roma, de uma igreja, tal, né, são falsas, na verdade. Não existem provas sobre isso. São apenas narrativas religiosas, né, da Igreja Apostólica Romana, que quer porque quer dizer que Pedro é quem abriu a igreja em Roma. Nós sabemos que os prosélitos, né, que vieram de Roma para a festa do Pentecostes, dali eles já saíram e quando chegaram em Roma já evangelizaram e ali abriram a igreja, e a igreja se desenvolveu. Quando Paulo esteve lá, a igreja já era grande, desenvolvida. E se por acaso Pedro, quando fala de Babilônia, estiver se referindo a Roma, talvez seja, mas pode ser que ele esteja falando de Babilônia mesmo, né? Porque ele escreveu mais aos irmãos daí da diáspora, né? Daqueles que ficaram para lá, os judeus que ficaram naquela região, que eram muitos judeus que moravam na região da Babilônia mesmo, lá no Iraque. Mas a morte de Pedro, não temos aí base bíblica para afirmar onde foi, não temos base bíblica para dizer como é que ele morreu realmente. Então, alguns, né, adotam aí escritos de alguns bispos da igreja antiga e algumas declarações que fizeram, que podem ser verdadeiras, mas também podem ser invenções, não deles, mas de pessoas que escreveram, dizendo que foram eles que escreveram. O fato é que, quando Paulo esteve lá, Pedro ainda não tinha ido a Roma, porque Paulo jamais escreveria uma carta aos romanos sem mencionar Pedro. É evidente isto. Vamos ver aí quais os tópicos e subtópicos que nós vamos estudar. No tópico 1, Pedro o primeiro. Subtópico 1, primeiro a declarar a messianidade de Jesus. No subtópico 2, o primeiro a definir Jesus como único. Subtópico 3, o primeiro a ser informado sobre a ressurreição de Jesus. No tópico 2, Pedro, um líder às avessas. No subtópico 1, o grande líder não teme questionar. Subtópico 2, o grande líder em defesa da sua fé não teme ser mal interpretado. No tópico 2, subtópico 3, o grande líder erra, mas reconhece o seu erro e repara-o. No subtópico 3, subtópico 1, o erro. Subtópico 3, subtópico 2, o reconhecimento do erro. No subtópico 3, subtópico 3, a reparação do erro. Então vamos passar por todos esses tópicos aí, subtópicos, estudando sobre Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. O texto bíblico básico está em Lucas 22, 54 a 62, que diz: Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente.
João 21:17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então vemos aí o fato que marcou a vida de Pedro e como Pedro realmente se arrependeu do que havia feito, né? E vimos aí a restauração. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, também Jesus 3 vezes fez com que ele o reconhecesse como Senhor e Jesus o escolheu para iniciar então a igreja, sendo um grande líder dessa igreja. E Jesus diz que Pedro é uma pequena pedra na construção da igreja, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo na terra. Então Pedro é uma pedra, né, uma pequena pedra nesta construção. E esta construção terá como pedra fundamental a declaração que o próprio Pedro fez, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, sobre esta declaração, a igreja será então iniciada, tendo Pedro na liderança e os apóstolos o ajudando nessa tarefa de iniciação da igreja. Texto áureo: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Então, aquele que começou a boa obra, Jesus Cristo, em nós. Então, ele vai aperfeiçoar a cada um de nós, à medida que nós vamos nos entregando a Ele, confiando a Ele a nossa vida, à medida que vamos conhecendo. Então, nós vamos em nossa caminhada cristã, lendo a Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus, meditando na Palavra de Deus, orando, jejuando, vamos aí evangelizando, né? Vamos nos santificando. Então vamos crescendo no conhecimento de Jesus Cristo, sempre olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, sempre imitando a Jesus Cristo. Vamos crescendo, todos os dias vamos crescendo mais, prosseguindo, para um dia estarmos para sempre com o Senhor. Vamos ver a palavra introdutória que diz: nesta lição analisaremos algumas peculiaridades da vida de Pedro, focando suas limitações, seus atos impulsivos, algumas vezes inoportunos, sua simplicidade e desconhecimento dos fatos e qualidades. Como simples pescador, foi trabalhado pelo mestre ao ponto de tornar-se um grande pregador, conselheiro, escritor e, sobretudo, um dos primeiros líderes da igreja. Pedro teve de superar muitos obstáculos para transformar-se em uma das mais proeminentes personalidades na história do cristianismo. Então nós vamos ver os atos, né, impulsivos, muitas vezes, de Pedro, às vezes até fora, né, da realidade, até exagerando muito em algumas coisas, né, sempre perguntador, sempre questionador, até usado, né, por Satanás para falar com Jesus, para tentar tirar Jesus da missão dele de morrer na cruz. Nós também vamos ver sendo usado pelo Espírito Santo para declarar que Jesus era o Filho de Deus vivo. Então vamos ver aí que ele era muito inconstante, né? Isso então, enquanto discípulo, teve vários erros, vários problemas, inclusive traindo Jesus. Mas após o batismo com o Espírito Santo, então nós vamos ver um Pedro transformado, um Pedro líder, um Pedro corajoso, um Pedro agora cheio de fé em Deus, e fé em Jesus Cristo, muito usado por Deus. Então, de um pescador que não tinha conhecimento, não tinha muito estudo da palavra de Deus, não era formado em teologia, então ele é tornado pelo Espírito Santo na sua caminhada cristã como um grande pregador, se torna um mestre também da palavra do Senhor, se torna um conselheiro, um escritor,
se torna aí o grande líder da igreja no início. Um homem que suportou as primeiras perseguições à igreja, um homem que se esforçou e se manteve íntegro em santidade, sendo exemplo para os demais apóstolos e demais cristãos. Então nós vamos ver o destaque de Pedro sempre aparecendo nas listas de apóstolos como o primeiro a ser chamado, escolhido por Jesus, o primeiro a estar presente sempre ali no início da igreja, em todas as coisas que aconteciam. Vamos ver o tópico 1, Pedro o primeiro. Simão Pedro era filho de Jonas, Marcos 1, 16 a 20, João 1, 42, e irmão de André, Mateus 4, 18, João 6, 8. Era casado e, ao que tudo indica, sua esposa o acompanhava em suas viagens, como vemos em Mateus 8, 14, 1 Coríntios 9, 5. Pedro recebeu o chamado para seguir a Cristo em um dia muito difícil no exercício da sua profissão de pescador. Depois de Jesus mandá-lo ao mar para pescar outra vez, Pedro voltou com 2 barcos cheios de peixes. Pedro e seus colegas, entusiasmados com o feito de Jesus, levaram os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, 1 a 11. Este filho de Jonas tornou-se um grande destaque no colégio apostólico, sendo mencionado em primeiro lugar na lista de apóstolos apresentada por Mateus, Marcos e Lucas, dos evangelhos sinóticos. Pedro não se tornou líder depois do Pentecostes. Sua liderança já era reconhecida no grupo de apóstolos desde o início do seu chamado. No entanto, Pedro ainda precisava ser lapidado por Jesus até tornar-se o líder que o Senhor esperava que ele fosse. Há de se destacar, no entanto, que suas atitudes, ainda que impulsivas e às vezes precipitadas, demonstram a força que ele exercia no meio do grupo. Então vemos aí Pedro como um pescador, filho de Jonas, que muito provavelmente também era um pescador, irmão de André, que também era pescador. Vemos que Pedro era casado, não temos menção de sua esposa, assim na Bíblia, declaradamente, nem o nome dela. Temos aí declaração da sogra de Pedro, né? Vamos ver que muito provavelmente ele morava na casa da sogra junto com a sua esposa e seu irmão. Então vamos ver que Pedro aí tem um encontro com Jesus e Jesus então vai proporcionar a ele uma grande pescaria, mas Jesus vai dizer que a partir daquele momento ele seria pescador de almas. Então Pedro segue Jesus junto com seu irmão André. Então vamos ver que Pedro foi capaz de deixar tudo para acompanhar Jesus por toda parte. Arriscou várias vezes a sua vida. Vemos então que Pedro, no início ali da escolha dos apóstolos, durante o ministério de Jesus, por volta de 3 anos e meio, abaixo de Jesus, quem era o líder era Pedro. Sempre esteve ali na liderança das listas, dos discípulos, dos apóstolos, sempre esteve participando de tudo, todo lugar que Jesus ia e que ele queria que poucos apóstolos fossem, e ele sempre chamava apenas 3 apóstolos para as coisas mais íntimas, para trazer um ensino mais precioso, como escolhendo-os para a liderança da igreja. Então ele chamava Pedro, Tiago e João. Tiago, nós vemos que logo no início da igreja ele morre, ele é morto, Herodes manda decapitá-lo. Então quem continua é Pedro e João. Vamos ver que João é prisioneiro, depois na ilha de Patmos, onde escreve o Apocalipse, mas Pedro é um homem mais assim, prático, é um homem de andar no meio do povo. Então Pedro continua ali na tarefa de liderança no início da igreja, até que ele se torna mais um viajante, um pregador itinerante. Então quem vai dirigir a igreja é Tiago, que se destaca no conhecimento da palavra de Deus e na autoridade
sobre os outros apóstolos. Então ele vai liderar a igreja a partir de então. Vemos no primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, que a liderança ali é de Tiago, embora Pedro também esteja exercendo uma liderança. Parece que nas coisas mais teóricas Tiago assumia, e nas coisas mais práticas, na execução da obra missionária, Pedro se destacava. Então Tiago na organização e Pedro na execução. Então vemos que Pedro era chamado por Jesus para coisas, por exemplo, como para ressuscitar uma menina, Vamos ver que na transfiguração Pedro é chamado por Jesus para estar presente. Então nós vemos aí um treinamento de Jesus exatamente para que Pedro, no início da igreja, pudesse liderar e pudesse ser obedecido pelos demais. E após aí o Pentecostes, Pedro tem uma radical mudança de atitudes, e também de fé, e aí então ele começa a trabalhar no crescimento da igreja, na obra missionária, e ele é muito importante para que a igreja tome rumo e a igreja cresça, desenvolva e ganhe milhares de almas. Tanto é que no Pentecostes Pedro é usado para pregar a primeira pregação do Evangelho após a morte e ressurreição de Jesus. Ali 3.000 pessoas se convertem. Vamos ver Pedro na Porta Formosa, ali ministrando a cura a um aleijado, e ali 5.000 almas se convertem. Então nós vamos ver Pedro lá ressuscitando Dorcas, e ali toda a cidade se converte, até a cidade vizinha. Então ele é muito usado no desenvolvimento da igreja, no grande crescimento, na multiplicação de discípulos no início da igreja. É um homem tremendamente usado por Jesus Cristo na pregação, nos milagres, provando que Jesus realmente havia ressuscitado e estava vivo. No tópico 1, subtópico 1, o primeiro a declarar a messianidade de Jesus. Jesus tinha muito cuidado em ser reconhecido como Messias pelo povo judeu, porque tal informação poderia prejudicar o seu ministério e antecipar a sua morte, e ele tinha uma agenda a cumprir. Tanto é que, quando chegou a hora, ele mesmo reconheceu, João 17:1. No Evangelho de Marcos, o segredo messiânico é bem perceptível. A expressão vá e não conte nada a ninguém, depois que Jesus realizava algum milagre, é repetida várias vezes. Marcos 1, 34, 44, 5, 43, 7, 36, 8, 26. Mas com seus mais próximos seguidores teria de ser diferente. Eles precisavam saber a quem estavam seguindo. Assim, quando Jesus estava reunido com os discípulos em Cesareia de Filipe, interrogou-os sobre o que as pessoas diziam dele. E eles disseram, um João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então quis saber o que eles pensavam a seu respeito. Diz o texto bíblico que Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 13 a 16. Após a declaração de Pedro, o Senhor o exaltou, dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 17. A declaração de Pedro revela a mais absoluta verdade acerca da pessoa de Jesus. Ele é o Messias. Então vemos aí que Jesus, no início então do seu ministério, ele vai procurar de todas as maneiras pregar, ensinar, treinar os discípulos, e ele faz de tudo para que os milagres que opera devido à sua misericórdia, devido ao seu amor para com as pessoas, vendo a necessidade deles, então ele vai operando milagres ali, libertações, curas, porque ama as pessoas. Então ele fala com as pessoas, não diga a ninguém, porque ele não quer muita divulgação, porque isto poderia atrair multidões e atrapalharia o tempo de discipulado com seus apóstolos, o tempo de ensino com eles, o tempo de treinamento deles. Então ele evitava as multidões, embora mesmo assim
as pessoas parece que faziam o que se faz hoje, né? Se você quer que uma coisa seja muito divulgada, é simples, né? Basta dizer assim, não diga nada para ninguém. Pronto, falou isso, já sabe, vai espalhar igual a pólvora, né? Então, Jesus dizia, não diga nada para ninguém, mas a pessoa saía espalhando para todo lado. E aí as multidões começaram a aparecer e apertavam Jesus por toda parte. Ele quase não tinha tempo para mais nada, né? A não ser atender as multidões, curar as pessoas, libertar as pessoas. Mas ele soube controlar isso aí e ele pregava, ensinava e curava a todos. Esta era a rotina de Jesus. Ele orava à noite, né? Geralmente pelas madrugadas, Jesus estava orando. Aí você fala, e Jesus não dormia? Dormia. E, inclusive, no meio de uma tempestade dentro de um barco, né? Então Jesus dormia, mas ele orava muito, ele se dedicava muito à oração, nos mostrando a importância da oração. Agora, muitas vezes ele ensinava através de parábolas e os seus discípulos então vinham e perguntavam para ele o que significa isso, e ele então explicava para eles mais detalhadamente aquilo que ele estava pregando, que estava ensinando. Agora, o treinamento de Jesus não era apenas teórico, também era prático. Tanto é que ele os enviou também a pregarem e também a curarem as pessoas, ressuscitarem mortos, né? A operarem sinais, prodígios e maravilhas. Tudo em nome de Jesus. Então, para os discípulos, Jesus se revelava como o Filho de Deus. Então, nós vamos ver isso aí, principalmente em Cesareia de Filipe e também na Transfiguração. Na Transfiguração, só os três, né? Pedro, Tiago e João, e disse para eles que eles só poderiam falar sobre isto após a sua morte e ressurreição. E é o que eles fizeram, só foram escrever sobre isto. Depois, tanto João, que diz que viu a glória de Deus, né, manifestada ali, quanto Pedro também fala sobre a transfiguração depois, então, dos seus escritos. Já o Tiago já havia sido degolado lá no tempo de Herodes, né? Então Jesus em Cesareia de Filipe pergunta para eles o que as pessoas pensavam a respeito dele. Então eles vão dizer, olha, uns dizem que o Senhor é o Elias. É claro, se referindo aos milagres, né? Elias era conhecido pelos milagres e também pela luta contra o pecado de Israel. Então Jesus tinha essas características de falar contra o pecado, né? Proclamar o arrependimento de pecados, e muitos milagres eram operados através de Jesus. Então alguns diziam, isso aí é o Elias que havia de voltar, que está escrito na palavra de Deus. Jesus vai corrigir isso dizendo que aquele mesmo desejo de Elias de conversão do povo estaria em João Batista, que inclusive alguns diziam que era o João Batista, alguns que acreditavam em reencarnação, né? Muitos disseram que Jesus era uma reencarnação de João Batista. Uns diziam, por que João Batista? Porque João Batista pregava arrependei-vos, e Jesus prega a mesma coisa, arrependei-vos, então a mensagem é a mesma. Então eles achavam que Jesus era João Batista. Outros diziam que Jesus era o profeta Jeremias. Por quê? Porque Jeremias era um homem que orava muito, chorava muito, intercedendo por Israel. E Jesus sempre estava ali orando, intercedendo por Israel. Também Jeremias pregava muito a respeito do juízo de Deus que viria sobre Israel, e Jesus também pregava sobre esse juízo que viria sobre a nação. Olha, Jeremias foi o principal profeta que pregou sobre a destruição de Jerusalém e o cativeiro de Jerusalém e dos judeus. Jesus também pregou. Eles não entenderam, mas Jesus estava falando para eles que o templo seria destruído, que eles também seriam dominados por outro povo. Eles não sabiam, mas no ano 70 realmente, né, o general Tito entrou, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, né, e eles passaram então a serem escravos do governo romano. Então, devido a isso aí, devido a esta pregação de juízo,
Jesus foi chamado então de Jeremias. E outros diziam, não, é um desses outros profetas aí que está de volta aí pregando, ensinando e fazendo milagres aí pelas ruas. Mas Jesus quis saber, e vocês, o que dizem que eu sou? Então eles não sabiam definir, eles ainda estavam naquela dúvida. Então Deus vem com a ação do Espírito Santo sobre Pedro, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus vê que não é Pedro que descobriu isso, não é Pedro que está dizendo o que ele acha, mas é Deus que o está usando para dizer aquilo. Então é uma declaração feita pelo próprio Deus através de Pedro. O mesmo Pedro que foi usado por Satanás para tentar tirar Jesus da obra que ele veio fazer, é o mesmo Pedro usado pelo Espírito Santo para dar a declaração muito importante, a mais importante sobre Jesus. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias, o enviado por Deus, Filho do Deus vivo. Então a declaração de Pedro, Jesus disse, meu Pai que disse isso através de você. Então essa declaração indica que Jesus, como falado Cristo, quer dizer Messias, quer dizer o enviado, o ungido por Deus para nos salvar. Tópico 1. Subtópico 2. O primeiro a definir Jesus como único. No dia seguinte à multiplicação de pães e peixes, que alimentaram uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Marcos 6, 1 a 14, Jesus sofreu uma grande decepção. Toda aquela gente voltou até ele na esperança de reviver a experiência do dia anterior. João 6, 26. Mas, em vez de repetir o milagre, Jesus apresentou a si mesmo como o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, 48 a 51. Muitos dentre os judeus tinham grande dificuldade em compreender abstrações. Para estes, as manifestações messiânicas deveriam ser concretas, visíveis e palpáveis. Por essa razão, entender as minudências contidas em revelações espirituais era tarefa difícil para boa parte dos ouvintes de Jesus. Quando, por exemplo, o Salvador disse a Nicodemos que era preciso nascer da água e do Espírito, ele pensou que tivesse que voltar ao ventre materno. João 3,4. Alguém dentre a multidão começou a reclamar do discurso de Jesus, dizendo, duro esse discurso, quem o pode ouvir? João 6,60. Cada um que ouvia tal declaração repetia a frase e, um a um, retirava-se até sobrarem apenas Jesus e os 12. João 6, 61 a 66. Vendo que teria de começar tudo de novo, Jesus convidou os 12 a se retirarem também. João 6, 67. Mas ouviu-se uma resposta que saiu do meio deles. Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. João 6, 68. Aí, tradução da Bíblia Viva. Quem disse isso foi Pedro. Então vemos aí a multiplicação de pães. Foram 2 multiplicações de pães, Aí mostrando a obra de Jesus entre os judeus e a obra de Jesus entre a igreja. Então a multiplicação de pães, quando se sobra aí 12 cestos, aí representando que as 12 tribos de Israel. Quando sobra aí 7 cestos, 7 aí é o número da perfeição, indicando a igreja, era o número da igreja. Por isso as 7 igrejas do Apocalipse, Então aí Jesus se revela como o pão vivo que desceu do céu, como alimento tanto para os judeus quanto para a igreja. Então a multidão vendo que tinha aí, pão de graça, tinha aí comida de graça, tinha médico de graça, então as multidões acompanhavam Jesus e eles queriam que todo lugar agora que Jesus fosse com eles, desse para eles aí tanto as curas, quanto também agora o alimento físico. Então Jesus vai dizer para eles que ele é o alimento espiritual, que é muito mais importante que o alimento físico. Jesus queria dizer para eles que as palavras que ele falava eram um alimento muito mais importante do que os pães que ele deu para eles comerem. As palavras que Jesus falava davam-lhes a vida eterna com Deus. O pão que ele deu para eles só serviu para alimentá-los durante aqueles poucos momentos.
Então a comida espiritual é eterna, a comida material é apenas para uma alimentação do corpo e provisória. O certo é que quando Jesus falava, eles não entendiam muito direito. Jesus tinha que explicar para os discípulos e muitos dentre o povo tinham dúvida. Inclusive mestres, como é o caso de Nicodemos, que não entendeu direito o que era nascer de novo, da palavra e do Espírito. E ele já imaginou que Jesus estava falando sobre entrar no ventre da mãe e nascer de novo. Então a compreensão das coisas de Deus, das coisas espirituais, era muito difícil, porque precisa-se do Espírito Santo para haver uma revelação. Quando Jesus foi falar sobre quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, eles começaram a ficar preocupados, que o homem está maluco. E a maioria deles foram embora, começaram a sair um por um. E Jesus, então, diz aos discípulos: e vocês não vão também não? Então Pedro é que diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Pedro tinha interesse, às vezes, e na maioria das vezes não entendia, mas sabia que, indo a Jesus, pessoalmente, Jesus explicava para eles o que significava cada coisa que ele tinha dito. Pedro, então, tinha um grande interesse em aprender. E Jesus queria que a multidão também fizesse o mesmo. Ao invés de se retirarem, deveriam ter dito: explica para nós o que o senhor quer dizer. No tópico 1, subtópico 3, o primeiro a ser informado sobre a ressurreição de Jesus. Pedro foi o primeiro discípulo a ser chamado e o primeiro listado no grupo apostólico. Ele também foi o primeiro a ter destaque no aviso sobre a ressurreição do Senhor. Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Marcos 16, 7. Então vemos que o primeiro a ser chamado é Pedro. Nas listas de apóstolos, sempre Pedro aparece em primeiro lugar. E vamos ver que um dos anjos que estavam ali quando Jesus ressuscitou disse a Maria Madalena, disse às mulheres então, para irem dizerem aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado. Mas ele separa, ele destaca o nome, ele diz: e Pedro. Então dizer aos discípulos em geral, e a Pedro. Olha bem, Pedro estava com um problema seríssimo. Ele havia traído Jesus, ele havia negado Jesus. Então ele estava triste com isso, se sentindo culpado com isso, a ponto de voltar à pescaria e quase abandonar a sua tarefa de seguir avante com a igreja, Aí, ser o líder da igreja que estava nascendo. Então o anjo diz bem claro, diz aos discípulos, mas também a Pedro, separou bem, disse o nome Pedro, porque Pedro precisa de uma restauração, que Jesus vai fazer isso com ele depois. Tópico 2, Pedro, um líder às avessas. O grupo de seguidores mais próximos de Jesus era composto por 12 homens. Como seria natural esperar, cada um deles possuía um temperamento próprio e todos apresentavam comportamentos distintos. João era amoroso, André prestativo, Filipe cauteloso e assim por diante. Jesus levou em conta o perfil de cada um. A Bíblia não esconde as aparentes limitações de Pedro. Então, entre as milhares de pessoas que acompanhavam Jesus, tinham ali os 12 apóstolos escolhidos por Jesus, que eram mais íntimos. Então, dentre eles, haviam personalidades diferentes, cada um pensava de um jeito, cada um agia de um jeito. Nós vemos que dentre eles havia até um traidor, como Judas, havia um cético, ou seja, um que não tinha fé, que era Tomé, e cada um se destacava de acordo com o seu temperamento, com a sua personalidade. E vemos que a principal característica de Pedro era essa maneira de sempre retrucar tudo que Jesus falava, mas isso era bom, porque era uma curiosidade de Pedro, era uma maneira, ele expressava aquilo que ele achava das coisas, e Jesus usava isso para explicar melhor as coisas. Pedro também demonstrou fé, muitas vezes, como a vez que andou sobre as águas, precisava de muita fé, ninguém mais foi, só Pedro. E tinha os seus momentos de grande fraqueza na fé, quando, na oportunidade em que ele negou Jesus.
Então ele tinha várias limitações, não tinha um conhecimento teológico, era um homem simples do povo, com as suas limitações que lhe eram próprias, além de ter uma personalidade difícil e até violento, às vezes, como foi quando deu uma espadada no soldado. No tópico 2 do tópico 1, o grande líder não teme questionar. Observe a sequência de eventos a seguir. Pedro não temia questionar quando a resposta não lhe parecia tão óbvia assim. Quando Jesus disse que um dos discípulos haveria de traí-lo, Pedro pediu a João, que estava reclinado sobre o seu peito, para perguntar ao mestre quem seria o traidor. João 13, 21 a 24. Pedro questionou Jesus acerca do perdão. Mateus 18, 21. Pedro perguntou a Jesus o que ele e os demais discípulos receberiam em troca de terem deixado tudo para o seguirem. Mateus 19, 27. Pedro pediu explicação acerca de uma parábola proposta por Jesus. Mateus 15, 15. Então veja, dentre os discípulos, os apóstolos, Pedro era aquele que ele não tinha aquele medo de perguntar as coisas, de retrucar, de discutir o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. Ele queria aprender. Quando Jesus falava, ele não entendia, ele retrucava, ele falava aquilo que ele achava. Jesus falou o que eu entendi foi isso. Então, se o senhor falou foi isso, tudo bem, mas se não falou foi isso, então me ensina o que é que o senhor quis dizer. Isso era ótimo. Se todos fossem assim, olha só, você lê uma coisa na Bíblia, não entende, o que você vai fazer? Pergunte ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos ensina. Então, pergunte ao Espírito Santo. O que quer dizer isso? E você pegue aí livros, né? Pegue traduções diferentes da Bíblia. Eu não tenho condição financeira, mas na internet tem várias coisas, vários ensinos, são milhões de ensinos da palavra de Deus. Eu mesmo tenho, durante toda a minha vida eu coloquei estudos bíblicos na internet. Nós temos aí milhares de estudos bíblicos. Então, procure na internet aí no Google, né? Agora procure sempre aprender de pessoas da igreja, pessoas que você conhece, que você pode confiar no ensino delas. Então, cuidado com as seitas e as heresias. Então, é importante ter curiosidade, perguntar a Deus o que Ele quer dizer com isso. E você lendo a Bíblia e orando, o que diz a palavra de Deus? Diz, você não tem necessidade que ninguém te ensine nada, você tem unção de Deus na sua vida, o Espírito Santo mora em você. Então, se você só for ler a Bíblia e for orar, pedindo revelação do Espírito Santo, confiar nisso, você pode aprender corretamente a palavra de Deus. Agora, existem cursos, né, de teologia. Não quer dizer que você vai aprender tudo ali, que vai resolver suas dúvidas. Não, mas vai ajudar você a ordenar como estudar a palavra de Deus. É importante fazer um curso teológico. Temos um curso teológico gratuito, se você não tem dinheiro. É a Escola Bíblica Dominical. Olha, quem frequenta a Escola Bíblica Dominical está fazendo um grande curso teológico muito importante, muito esclarecedor, que faz você crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Então Pedro sempre questionava, respondia, retrucava, queria entender o que Jesus estava ensinando, o que ele estava pregando. Então Jesus disse que um de vocês vai me trair. E Pedro fala com João, que estava pertinho de Jesus, pergunta para ele quem é. Quando Jesus fala sobre perdão, Pedro diz, mas eu tenho que perdoar quantas vezes? 7? Então Jesus vai dizer, não só 7, mas 70 vezes 7. Então Jesus está dizendo, sempre que alguém te ofender, perdoe. Quando Jesus fala sobre galardão daqueles que o seguem, Pedro já logo, o que nós vamos receber? Nós deixamos tudo para te servir. Então ele é curioso, ele é perguntador, ele quer saber mais detalhes. Quando Jesus fala a parábola do semeador, quando Jesus fala em parábolas, Pedro vai lá, o que o senhor quis dizer com isso? Veja, isso é muito importante. Jesus diz que quem não se tornar como uma criança não entra no reino dos céus. O que a criança faz o dia inteiro? Pergunta.
esse desejo de aprender, de saber mais, de conhecer mais das coisas de Deus. Deus gosta muito da pessoa que faz isso. Sempre que você lê um texto bíblico, faça perguntas e procure as respostas. Aí você vai aprender muito da palavra do Senhor. Tópico 2 sobre tópico 2, o grande líder, em defesa da sua fé, não teme ser mal interpretado. Observe a sequência de eventos a seguir. Pedro era um tanto imprevisível. Quando menos se esperava, ele tinha uma reação diferente daquela manifesta por seus pares. Quando Jesus anunciou que seria morto pelas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas, Pedro reagiu veementemente. Mateus 16, 21 a 23. Após celebrar a última ceia com seus discípulos, Jesus tomou uma toalha e uma bacia e começou a lavar-lhes os pés. Pedro recusou-se a ter os pés lavados pelo Messias. Jesus caminhava sobre as águas. Pedro pediu para ir ao seu encontro. Jesus o autorizou e ele foi. Mas um vento forte o amedrontou e ele começou a afundar. Achando que ia morrer, Pedro pediu socorro. Mateus 14, 27 a 30. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, Pedro cortou a orelha de Malco. Jesus colocou a orelha de Malco no lugar e repreendeu Pedro. João 18, 10, Lucas 22, 49 a 51. Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração, em um ambiente de glória, a ponto de o semblante de Jesus brilhar como o sol. Mateus 17, 1 a 13. O momento era solene e exigia mais absoluta reverência. Pedro, no entanto, não temeu dar a sua opinião sobre o que achava correto fazer naquele momento. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mateus 17, 4. Então veja que Pedro sempre ele dava opinião nas coisas, ele perguntava, ele retrucava, ele discutia, mas porque ele queria aprender. Ele não entendia corretamente as coisas, então ele precisava aprender. Então ele queria aprender, perguntava, ele retrucava, dizia o que ele achava de tudo que Jesus falava e fazia. Quando Jesus diz que vai ser morto, Pedro então age como se quisesse repreender Jesus. Não faça isso, não fale isso. Você não pode passar por isso. E Pedro, na verdade, estava sendo usado por o quê? Por um demônio. Jesus repreendeu, disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então Pedro estava sendo usado por um demônio nessa hora. Então, ele deu lugar ao demônio. Por quê? Porque ele agia impulsivamente. Porque ele agia muito humanamente, sem espiritualidade, sem entender as coisas espirituais. Então era um homem normal, era um pescador. Ele não entendia as coisas teologicamente. Quando Jesus vai lavar os pés aos apóstolos, ele não entende, ele diz: não, a mim o senhor não vai fazer isso. O senhor é o Filho de Deus, é Deus. Como é que o senhor vai lavar meus pés? Então ele não compreendia isso. E Jesus disse: se eu lavar seus pés, você tem parte comigo. Então ele diz: não lava só os pés, então lava tudo, cabeça, lava tudo. E Jesus disse para ele: não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Agora o que está sujo é os pés. O que é os pés? É o que tem contato com a terra, é o que suja, né? Então Jesus está falando: olha, tem o seu dia a dia, onde você ouve coisas que não devia ouvir, fala o que não devia falar, pensa o que não devia pensar, tem desejos que não devia ter. Isso aí precisa ser limpo. Então precisamos o quê? Todos os dias confessar os nossos pecados, nos arrependermos do que falamos, pensamos, desejamos errado. Por isso mesmo, mais tarde, quando Pedro entende, ele vai falar sobre santificação. Vemos no episódio aí, ali os discípulos, os apóstolos num barco e Jesus andando sobre as águas, e eles pensavam que era um fantasma, gritaram com medo. Veja só, uma turma de homens que acreditavam em fantasma e gritaram com medo quando viram Jesus andando sobre as águas. Então agora eles gritam com medo e Jesus diz: sou eu, calma. E Pedro então, olha aí, se é o Senhor, então mande que eu vá até aí. Olha aí. Então Pedro é aquele que se destaca nisso. Ele quer participar, ele quer aprender, ele quer estar junto. Então Jesus disse: vem. Quantos foram? Só Pedro. Pedro confiou que ele poderia ir até Jesus. Jesus disse: vem. Ele disse: Jesus falou, eu vou. O problema é que ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver o vento, balançar das águas. E ali ele teve
um pouco de dúvida, de medo. Começou a afundar, ele gritou e Jesus pegou ele pela mão. Mas só ele poderia depois dar o testemunho de um homem sem ser Jesus que andou sobre as águas. Só Pedro fez isso. Vemos aí a prisão de Jesus, né, no jardim de Getsêmani, e Pedro tinha uma espadinha guardada que talvez ninguém soubesse. E naquele momento ele usou para defender Jesus. Ele achava que era fisicamente que Jesus precisava ser defendido. Ele, olha só, que controvérsia. Ele dá uma espadada no soldado, um Malco, para defender Jesus, para ele não ser preso. Mas Jesus é preso e ele vai lá e ali nega Jesus. Olha só. São coisas antagônicas. Ao mesmo tempo que ele quer defender Jesus, ao mesmo tempo, então ele vai e nega Jesus. Olha só. Porque Pedro precisava ser trabalhado. Pedro tinha vários problemas ainda. Então Jesus coloca a orelha do Malco de volta e ensina para Pedro que ele não deve ser violento, não deve apelar para a violência física. Ele está ali para pregar as coisas espirituais. Vemos aí na transfiguração que aparece ali, então, Elias e Moisés. Então ali está Elias, Moisés e Jesus. Nós vemos aí Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, Jesus representando a graça. Vemos também que Elias representa aqueles que não morreram, ou seja, o arrebatamento, aqueles que foram levados ao céu sem morrer. Então, arrebatamento daqueles que estão vivos. Moisés representa aqueles que morreram e ressuscitaram. Olha aí, no arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, Moisés está representando estes, né? Então, tem toda aí uma representação, uma tipologia aí nessa transfiguração. Mas Pedro, vendo ali Elias e Moisés, foi dar logo o seu palpite. Olha, vamos fazer aqui uma tenda para cada um. Na certa estava fazendo frio, né? E ele queria, então, ajudar de alguma forma. Ele não entendia o que é ter um corpo espiritual, um corpo celestial. Tópico 2, subtópico 3, o grande líder erra, mas reconhece o seu erro e repara-o. Pedro reconheceu em uma das suas epístolas que Paulo recebera maior instrução do que ele próprio. 2 de Pedro 3, 15 e 16. Entretanto, Pedro foi preparado pelo Senhor pessoalmente em toda a sua singeleza. Nós vemos Pedro sendo repreendido, né, por Paulo. Ali Pedro é chamado de dissimulado por Paulo, né, porque conversava com Paulo normalmente, estava ali conversando sobre a obra de Deus. Quando os judeus chegaram, ele se afastou, né, com medo de que os judeus o repreendessem por ele estar falando com Paulo, considerado como muito liberal teologicamente. E Paulo vai repreendê-lo, porque ele foi escolhido por Deus para abrir o evangelho aos gentios pregando na casa de Cornélio. Então ele não deveria agir daquele jeito, deveria ensinar que a salvação é pela graça de Deus e não por merecimento, não por guardar a lei. Mais tarde, Pedro, né, reconhece a autoridade de Paulo, reconhece a sabedoria de Paulo, que foi recebida por Paulo do próprio Jesus Cristo. Então nós vemos que Pedro considera difícil entender muita coisa que Paulo havia explicado, reconhecendo que Paulo tinha uma grande inteligência e uma grande revelação de Deus. Tópico 2, subtópico 3, subtópico 1, o erro. À véspera de sua morte, Jesus chamou Pedro para informá-lo que Satanás pedira para cirandá-lo como trigo. Inconformado com o que ouvira, Pedro rebateu dizendo: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Lucas 22, 33. O Senhor deu-lhe um sinal: não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Lucas 22, 31 a 34. No pátio da casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo julgado, Pedro negou 3 vezes que era discípulo de Jesus, até que o galo cantou. Lucas 22, 54 a 60. Pedro estava ao alcance dos olhos de Jesus, que olhou para ele, e isso bastou para que se lembrasse do que o Salvador lhe dissera. Pedro saiu de lá e chorou amargamente. Lucas 22, 61, 62. Então Jesus disse para Pedro que Satanás pediu para cirandá-lo.
Satanás já o havia usado para tentar impedir Jesus de ir para a cruz, realizando então a nossa salvação. E Jesus disse que Satanás pediu para cirandá-lo, ou seja, pediu para usá-lo, pediu para comandar a vida de Pedro. Ele via a personalidade impulsiva de Pedro, via que Pedro era usado muitas vezes em violência, né? Que Pedro tinha dificuldade em entender as coisas. Então Satanás queria usá-lo, porque via que ele era um líder. Mesmo com todos esses problemas, todos respeitavam Pedro e obedeciam a Pedro. E Jesus diz que intercedeu, orou por Pedro junto ao Pai, para que ele fosse livre de Satanás, do domínio de Satanás. E nós vemos aí que quase Satanás conseguiu dominar Pedro. Pedro, então, quando Jesus é levado preso, Pedro vai para lá. Vemos aí que João era conhecido do sumo sacerdote, era amigo, conseguiu entrar e Pedro foi junto com João. E ele fica aí no pátio, assentado ali, e ele é reconhecido, mas ele nega que conhece Jesus por 3 vezes. E então o galo canta. E ele se lembra do que Jesus havia dito, que ele o negaria. Antes que o galo cantasse, o negaria 3 vezes. E Jesus, nesse momento que o galo canta, Jesus está ali, olha para Pedro. Imagine, aquilo foi como uma espada, né? Entrando lá no coração de Pedro. Bem que Jesus disse, como eu sou fraco. Aquilo ali foi tremendo para Pedro, a ponto de Pedro pensar em deixar o Evangelho. Veja que ele vai aos discípulos e diz, eu vou pescar. Ele está voltando à sua profissão. Ele está decidindo largar tudo e voltar ao que era antes. É uma situação difícil, um momento difícil na vida de Pedro. E aí nós vamos ver que Jesus procura por Pedro para restaurá-lo. Tópico 2, subtópico 3, subtópico 2, o reconhecimento do erro. Após ressuscitar, Jesus reencontrou-se com seus discípulos à beira do mar de Tiberíades, onde alguns deles estavam pescando sem sucesso. Jesus então mandou que jogassem a rede do lado direito e eles pescaram 153 grandes peixes. Pedro reconheceu Jesus. Assim, antes que o barco voltasse, ele apressou-se para encontrar-se com o mestre. Certamente Pedro estava constrangido. João 21, de 1 a 14. Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E 3 vezes a resposta foi, sim, Senhor. João 21, 15 a 17. A didática de Jesus com Pedro envolvia o número de vezes que ele o negara para que ele pudesse chegar ao entendimento de que somente quem ama é capaz de dar a sua vida por alguém. A cada resposta de Pedro, Jesus pedia a ele que pastoreasse o seu rebanho. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. João 21, de 15 a 17. Então vamos ver que Pedro precisava de uma restauração. Então eles estão pescando, não pescam nada. Jesus aparece na praia, está ali com o peixinho assado, né? Mostrando para eles que com Deus não precisa de esforço, né? Ele alimenta, ele dá o alimento, ele provê a necessidade de cada um. Então Pedro reconhece que é Jesus, ele então pula na água e vai atrás de Jesus. E ali Jesus vai conversar com Pedro. Pedro, você me ama mais do que estes? Poderia significar até mais do que esses peixes, né? Que você está querendo voltar aí para a vida de pescador. Mas entendemos melhor aí que seja mais do que estes discípulos aí você me ama mais do que esses todos. Então Pedro vai ser restaurado agora. Jesus fala uma palavra, a me ama, mas esse me ama aí é a palavra agapau, que é o amor perfeito, né? O amor de Deus, um amor que é capaz de dar a vida por outro, né? E Pedro diz, o senhor sabe que eu te amo, mas esse te amo de Pedro não é esse mesmo amor. É um amor de irmão, né? É um amor de companheiro. Então Pedro confessa uma vez que ama Jesus e Jesus diz, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, seja líder deles. De novo pergunta Jesus, Pedro, tu me amas? De novo,
usando a palavra do amor perfeito, o amor de Deus, o amor que é capaz de dar a vida. Então Pedro novamente responde: Senhor, e com esse amor, eu não tenho ainda esse amor. Tu sabes que eu te amo, mas não com esse amor perfeito. O meu amor é imperfeito, né? Jesus mesmo assim diz: cuida desses, apacenta as minhas ovelhas, cuida aí, você vai começar a igreja, você é a liderança deles. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E agora Jesus usa a palavra que Pedro usava para amor. Você me ama mesmo com esse amor fraco mesmo, Pedro? Porque com esse amor fraco você foi capaz de me trair, né? É isso que Jesus está dizendo. E Pedro então diz: tu sabes que eu te amo, tu conheces todas as coisas. Então está dizendo: o Senhor sabe como é que eu sou fraco, imperfeito. E Jesus mesmo assim diz: então, apacenta as minhas ovelhas, cuida delas. Você tem a liderança, né? É como se Jesus dissesse: você vai receber o Espírito Santo, ele vai te ajudar, Pedro. E você vai aproveitar essa liderança que você tem e você vai aprender da palavra do Senhor e você vai ser o grande líder da igreja. Então Pedro tinha negado Jesus 3 vezes e 3 vezes ele diz que ama Jesus. Então Jesus está agora reparando Pedro, consertando Pedro, restaurando Pedro, autenticando a liderança de Pedro, fazendo com que todos reconhecessem que ele estava sendo escolhido por Jesus, confirmado como líder. Tópico 2, subtópico 3, subtópico 3, a reparação do erro. Era isso que o Senhor projetava para Pedro, um discípulo marcado por idiosincrasias, ou seja, comportamento diferente do usual das pessoas. No dia de Pentecostes, onde quase 120 irmãos estavam assentados, aguardando o cumprimento da promessa do Pai, o Espírito Santo veio sobre todos os presentes, que começaram a falar outras línguas, Atos 2:4. O discurso de Pedro revela que ele já havia adquirido conhecimento. Ele pregou com autoridade e grande poder. Assim, quase 3.000 almas se agregaram à igreja que nascia naquele dia. Então veja que o Pedro de antes não é mais esse Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. Pedro agora, ele se entrega totalmente a Deus. Ele agora está restaurado. Ele agora é capaz de pregar a uma multidão. E veja que ele é tão usado pelo Espírito Santo. Naquele momento houve uma manifestação sobrenatural. Não foi só o batismo com o Espírito Santo, que já é coisa demais, né? Mas também houve uma manifestação sobrenatural do dom de variedade de línguas, que os discípulos falavam e as pessoas entendiam nas suas próprias línguas. Veja que ali haviam representantes de 17 nações diferentes e eles falavam nas suas línguas, né? Então, olha só, cada um os ouvia falar na língua deles, dos países deles. Era uma manifestação sobrenatural do dom de variedade de línguas, onde nós falamos em línguas, mas a pessoa que está ouvindo entende na língua dela. Isso acontece muito comigo. Eu falo em língua e a pessoa entender na língua dela, às vezes um país estrangeiro, ou então eu falo em línguas e a pessoa entende em português. Então isso acontece muito. É um dom chamado variedade de línguas. Foi essa a manifestação. Agora veja só, a manifestação foi muito além disso. Pedro pregou. Veja só, as pessoas não entendiam se Pedro falasse apenas em aramaico, como era o normal. Ninguém ia entender, praticamente só os judeus que viviam ali em Jerusalém ou Israel que entenderiam. Mas aqueles que eram prosélitos de outros países não entenderiam a pregação. Mas quando Pedro prega, o Espírito Santo entra com ação sobrenatural, dando a entender a cada um aquilo que Pedro estava pregando. Por isso, quase 3.000 pessoas se convertem. E pessoas de várias nações. Então elas precisavam entender o que Pedro estava pregando. Como é que entender se Pedro pregava em apenas aramaico? Ou se ele fosse pregar só em grego? Também nem todos entenderiam. Mas Pedro prega
e todos aqueles que estão ali entendem claramente o que Pedro está pregando. E eles então se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Então veja que Pedro é tremendamente usado por Deus já na primeira pregação do Evangelho que houve. Conclusão. O designativo de pedra, enunciado no nome Pedro, servia para indicar firmeza de caráter e de propósito. Como grande líder, depois de haver recebido do Senhor Jesus a incumbência de apacentar o seu rebanho, Pedro exorta os pastores a apacentarem com muito cuidado o rebanho de Deus para que recebam a recompensa devida pelo sumo pastor. 1 de Pedro 5, de 1 a 4. É notório na Bíblia que Pedro é um dos primeiros líderes da igreja. Ele andou com Jesus de maneira muito próxima, sendo testemunha ocular de seus ensinos e realizações. A influência, o empenho e o grande amor de Pedro para com o rebanho de Deus são fatos inquestionáveis. Seu ministério foi exercido na força do Espírito Santo, em demonstração de poder e operação de milagres. Com Pedro, aprendemos que em Deus todas as nossas limitações podem ser superadas, porque mais importante que cair é entender que Cristo pode nos levantar. Mateus 14, 30 e 31. Então vemos aí um homem muito simples, um homem do povo, um pescador que não tinha conhecimento teológico, que não tinha muita fé, que tinha uma personalidade dificílima. E olha só a transformação que esse homem teve na sua vida. Veja só, passa a ser um homem muito usado por Deus na pregação do Evangelho. Ele escreve epístolas, veja só, escritor, um homem que era totalmente ignorante, desconhecia a teologia, desconhecia a palavra de Deus quase que completamente, e agora se torna até um escritor da palavra de Deus. Olha, um pregador, um exímio pregador da palavra de Deus. Agora um homem tremendamente usado em milagres. Então, um homem que imitava Jesus, pregando, ensinando e curando a todos. Agora então, o imitador de Jesus. Assim como Jesus pregava, ensinava e curava a todos, Pedro fazia a mesma coisa. Pregava, ensinava e curava a todos. Este é o modelo bíblico que nós devemos seguir, olhando para Pedro, como ele reagiu, como ele agiu, né? Como ele se entregou totalmente à ação do Espírito Santo, como ele manteve uma relação íntima com Jesus após a morte e ressurreição de Jesus. Mostrou que o erro é possível a todos, mas o arrependimento também é possível a todos, e a transformação, a mudança radical que alguém pode ter quando é cheio do Espírito Santo e quando se deixa conduzir pelo Espírito Santo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus restaura e Deus usa a qualquer um que se aproxima dele com desejo de aprender e de servi-lo. Vamos orar agora. Você ouvindo esta palavra, você deseja agora entregar sua vida a Deus, aceitando agora Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. Você crê que Jesus, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças e enfermidades, morreu por nós na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Peça perdão a Deus pelos seus pecados agora, entregue sua vida a Deus, você vai receber o Espírito Santo e vai começar uma vida nova com Deus a partir de agora. Se você está doente ou está enfermo, lembre-se, Pedro também acreditou na pregação de Isaías, quando Isaías diz que Jesus levou sobre ele nossas doenças, nossos pecados, morreu por nós na cruz, levando tudo de ruim que era nosso, né? Aí pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo. E ressuscitou. Então, vamos crer como Pedro creu. Creia agora e receba a sua cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a ti agora. Darugara força. Andegrada lure me canto for. Aragrada luz te me diferne. Arabasture força. Além de garda nascei. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba agora
o perdão do Senhor, receba agora a restauração. Você que estava caído, seja levantado agora em nome de Jesus, seja restaurado. Deus perdoa todos, sem distinção. Em nome de Jesus, receba agora o perdão de Deus, receba a restauração. E em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes ou enfermos sejam curados agora. Solta, em nome de Jesus, toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas, em nome de Jesus. Toca o Senhor neles agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho para outros também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos sobre lição, então entre em contato conosco, eu envio para você gratuitamente em PDF, em PowerPoint. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe.